Boa noite a todos. É uma grande alegria a gente estar aqui participando desse estudo sobre a genealogia, que também envolve a cronologia. E vai ser muito interessante nós descobrirmos que dentro da Bíblia nós temos um número que somados dá 6.000 anos. É interessante, alguns irmãos já estudaram e hoje nós vamos estudar novamente, e aqueles que ainda não viram esse estudo da genealogia, mais a cronologia dentro da Bíblia, vai ser fantástico. Vamos orar para que Deus possa se fazer presente no nosso meio, que já está, e pedir que Ele derrame bênção sobre nós. Oremos. Pai grandioso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, teus filhos. Derrama tuas bênçãos, teu Espírito Santo na nossa vida, nos ilumina, abre nosso coração e nossa mente para nós entendermos a tua palavra. Se faz presente, ó Pai, por favor, e nos abençoa grandemente, perdoando nossos pecados, e nos ilumina, Senhor, com a tua palavra, e que possamos, Senhor, todos os dias pôr em prática. E é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos, né? Vamos começar por Gênesis. Tem uma parte que algumas pessoas acham meio cansativa, são os números de Gênesis, onde está a parte de genealogia. A irmã Andréia vai nos ajudar colocando aí, por favor, irmã Andréia, aquele PDF, né, para a gente, ou Word, né, para a gente ir acompanhando. Então, caneta e papel, e vamos lá, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Descendentes de Adão, diz o título. Enquanto a irmã coloca, a gente vai fazer alguns comentários. Diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Alguns estudiosos, eu digo estudiosos porque envolvem teólogos e pessoas que não são teólogos, né? E eles dizem que esses 130 anos de Adão envolve o Éden antes da queda. Eu vou discordar por duas palavras que tem nesse versículo. Que ele gerou conforme a sua imagem e a sua semelhança, lógico que é pós-pecado, né? Então, 130 anos de Adão, a irmã White os engloba nos livros dela, Grande Conflito, Desejado, de todas as nações, de que os 4.000 anos vêm desde a queda. Vem desde a queda no Éden. Os 4.000 anos ou os 6.000 anos envolvem toda a vida de Adão. E tem um texto que ela fala que por quase 1.000 anos Adão viveu em tristeza, em angústia e tristeza. Então, isso me faz entender que toda a idade de Adão, os 930 anos que ele viveu, foi pós-queda, né? Foi após ser expulso. Eu acredito que quando eles pecaram, ali começou uma contagem. Uma contagem que, no fundo, é decrescente, né? A gente já nasce para morrer. Então, eu não acredito que algum número dos 130 tenha envolvimento com o Éden, eles estivessem no Éden. Ou 30 anos, digamos que ele viveu 30 anos sem pecar e ali ele caiu, e quando ele viveu mais 100 anos, né, já tinha vivido 30 no Éden, assim dizem alguns estudiosos, ele viveu 30 anos no Éden sem pecar e mais 100 anos com pecado e gerou o filho dele, Sete. Eu não acredito. Eu acredito por essas palavras aí, que se ele fez 130 anos e ele teve um filho, a imagem dele foi a imagem pós-queda. A imagem e semelhança pós-queda. Muito bem. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei aí, para quem depois quiser tirar imprimir na sua casa,
você pode muito bem acompanhar da seguinte forma. A primeira coluna eu fiz o número crescente, tá? Que vai de 1 a 6.000. Todo ele é crescente. É como se Adão, se ele estivesse vivo, teria essa idade que está aí nessa primeira coluna, tá? Então, é o óbvio, né? Parte da idade dele, né? Ele que alavancou, ele que deu início a essa contagem. Se ele fez 130, gerou 7, e a Bíblia vai nos dando mais respaldo para continuar a somatória. A outra coluna, essa segunda, eu coloquei 4.000. Por que eu coloquei 4.000? Ela vai decrescendo até Cristo. Porque justamente foi assim que na Idade Média os bispos de Roma fizeram para entenderem o lapso de tempo que há dentro da Bíblia entre a queda de Adão e a Cristo. Então eles fizeram esse número decrescente. É o número que nós usamos na história, né, para pontuar certos eventos, para datar certos eventos, só que de forma decrescente. Antes de Cristo, como a gente já sabe, e depois de Cristo. Então eu quis fazer como eles fizeram. Eu digo, então bora fazer então a forma decrescente para nós vermos algumas datas que nós temos na história. Muito bem. Na outra, terceira coluna, nós temos a idade do personagem. No caso, em azul, está falando de Adão. Então aí é mencionado, da cor azul, a idade de Adão em certos eventos. Tá? E o verde abaixo, ainda na terceira coluna, o verde abaixo já é a idade de Noé. E assim vai. Mais tarde a gente vai prosseguir, a gente vai ver outras cores. E na quarta coluna, nós temos a idade do personagem quando ele gerou, né, o personagem seguinte. Muito bem, então vamos para a Bíblia. Capítulo 5 de Gênesis, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, eu entendo que ele fez 130 anos de pecado, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, aquele filho que ele gerou foi gerado a essa imagem há 130 anos. Bem, muito bem, mas isso leva muita discussão e eu não fico imaginando coisas assim de que ele teve X anos dentro do Éden, ou ele fez 33 anos. Eu não acredito, porque não havia um limite de tempo para eles. Né? Eu não acredito que essa contagem veio de lá para cá, de dentro do Éden para fora do Éden. Primeiro que nós temos algumas incoerências em relação... Eu digo incoerência devido a gente querer comparar com a gente, e tem algumas incoerências. Por exemplo, uma incoerência. Adão foi criado adulto. Então vem a pergunta, qual foi a idade adulta que ele foi criado? Então já tem uma incoerência para quem pensa em dar uma data para ele dentro do Éden, um lapso de tempo. Já tem uma incoerência, ele foi criado adulto. Então a gente vai arriscar, né, qual foi o número na fase adulta que Deus o criou? Ah, foi com 30. Então se foi com 30 e ele viveu mais 30 no Éden, né, vivo, sabe? Então tem uma incoerência aí. Se ele foi criado com 30, viveu mais 30... então a gente vai ter que ser coerente de que nós vamos entender que com a queda dele, e mais o que a irmã White fala no Desejado de Todas as Nações e no Grande Conflito, de que ele viveu quase 1.000 anos em angústia e sofrimento e dor e tristeza. Então, se ele viveu quase 1.000 anos, engloba tudo isso daí, todos esses números. Muito bem, no verso 4, depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Nós sabemos que ele foi o segundo que mais viveu. Né? Não, Noé também viveu mais. Né? Foi Noé, ele e Matusalém. Verso 6. E Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Enos ou Enós, se tiver acento. Né? Então, bom, a gente vê aí. Muito bem. Sete viveu 105 anos. Então, quando Sete viveu 105 anos, nós vamos ter que somar com a idade de Adão. Né? 130, ele tinha 130, Adão, e Sete, quando gerou a Enós, ou Enos, vou chamar de Enós, né? Bora colocar acento aí. Enós, Adão tinha 235. Então, é assim que a gente tem que fazer
essa somatória e seguir com a cronologia de forma ascendente, né? Então, repetindo, Adão tinha 130, gerou 7. 7, quando fez 105 anos, lógico que Adão estava com 235. Então, soma esses dois números, e aí nós temos a idade de Adão quando 7 gerou a Enós. Tá? Então, na primeira coluna, nós temos a idade de Adão no momento em que Enós nasceu. Enós, aí nós vamos seguir no verso 7. Depois que gerou a Enós, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enós viveu 90 anos e gerou a Cainã. Novamente, nós vamos somar a idade agora de Enós com a de Adão, que vai dar 325 na primeira coluna. Tá? Na primeira coluna. Continuando. Todos os dias de Enós foram 905 anos e morreu. Verso 12. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Então a gente pega os 70 anos de Cainã e soma lá com os 395 e nós vamos ter com os 325 e nós vamos ter a idade de Adão, 395, quando Maalalel nasceu. Tá? Espera aí que eu errei bem aqui. Adão, quando fez 130, gerou 7. 7, quando fez 105, gerou a Enós. Enós, quando fez 90, gerou a Cainã. E Cainã, quando fez 70 anos, 70, né? Falei 90, eu acho. Cainã, quando fez 70 anos, gerou a Maalalel. Esses números vão somando a idade de Adão. E Adão tinha 395 anos quando nasceu Maalalel. Então, você pega o 325, soma com 70 e vai dar 395. Então, você sempre vai somar na mesma linha que está da primeira coluna. Né? Então, vamos lá. Eu fiz uma confusão, mas bora lá desfazer. A primeira coluna 130, você vai somar com a quarta coluna 105, que é justamente para gerar o outro, o tempo que passa para o outro. Né? Então, 130 mais 105 dá 235. Então, Adão tinha 235 na primeira coluna quando Enós nasceu. E aí você soma 235 mais 90, que é a idade de Enós, para poder gerar Cainã. Aí Adão tinha 325. 325 você soma com 70, né, que é a idade de Cainã quando nasceu Maalalel. Então, você soma 325 mais 70, vai dar 395, a idade de Adão, quando Maalalel nasceu. E aí a gente vai seguindo, né? 395, a idade de Adão, mais 65, a idade de Maalalel, quando ele gerou Jared. Então, Adão, quando nasceu Jared, Adão tinha 460 anos. E assim a gente vai fazendo a soma da primeira coluna com a quarta coluna. Tá bom? Vamos continuar. Verso 13. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Aí nós vamos ver o quê? Adão tinha 460 na primeira coluna, né? Somados com 162 de Jared, Jared gerou a Enoque. Então, Adão tinha 622 quando Enoque nasceu. Tá? Quando Adão fez 622, Enoque nasceu. Então, vamos lá ver. No verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Então, a gente vai somar aí a idade de Adão. Adão tinha 687 quando Matusalém nasceu.
tá? Era a idade de Adão, 687, quando Matusalém nasceu. Quando Matusalém fez 187 anos, Matusalém, é aí que nasce Lameque. Tá? E Adão tinha 874 anos, quando Lameque nasceu. Então, bora continuar. Vamos ver na Bíblia, verso 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 e morreu. Vamos ver aí uma curiosidade, né? Adão tinha 622 anos quando Enoque nasceu, né? Então, quando Enoque nasceu e fez 65, você vai somar a idade de Enoque, 65 anos, mais a idade de Noé quando Enoque nasceu, né? 622 mais 65. Então, quando Matusalém nasceu, aí Adão tinha 687. Matusalém, quando fez 187 anos, gerou Lameque. Então, Adão, você pega a idade de Adão, 687, soma com 187, quando Matusalém teve Lameque, né? E aí nós vamos ver a idade de Adão quando Lameque nasceu. A idade de Adão foi 874, quando Lameque nasceu. E agora nós vamos ver. Lameque, quando fez 182 anos, Noé nasceu. Só que tem um detalhe. Adão morre antes. Adão morre antes. Adão morre aproximadamente entre 120 e 130 anos antes de Noé nascer. Quase 120. Então, ele não viu Noé nascendo. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos. É o seguinte, Adão não foi permitido ver Noé nascer. É interessante, né? Um personagem muito forte, como Adão, que ultrapassou aí, passou por vários séculos, teve uma idade muito longa, ele que passou a história para os filhos e os filhos para os outros, né? E ele foi confirmando a história para os netos, para a netarada toda. Mas quando chega para Noé nascer, Adão é retirado do cenário. Interessante, isso se repete depois, a gente vai falar sobre mais tarde. Então ele não viu a sua descendência, no seu descendente, no caso Noé, nascer. 120 anos antes, Adão morre. E agora nós temos Noé. A Bíblia fala o seguinte: quando quando Lameque fez 182 anos, né, ele gerou Noé. Então a gente pega a idade de Adão, 874, e soma com 182, né? Vou pegar aqui minha calculadora. É um estudo que tem que ter calculadora. Então eu vou pegar aqui 874, né? Nasceu Lameque. Aí você soma a idade de Lameque, 182 anos, para poder, né, chegar em Noé. Então, mais 182 é a idade de Lameque quando ele gerou a Noé. Então, nós temos aí o ano 1056. 1056, Adão tinha morrido antes. Adão morreu com 930. Então, ele não alcançou, né, Noé. 1056 menos 930
nós temos uma diferença aí de 126 anos. Então, quando Noé nasceu, 126 anos antes, Adão faleceu, ou Adão tinha falecido. Tá? É assim. O número continua crescendo, é como se Adão tivesse vivo, tá? Porque é a idade de Adão, se tivesse vivo, é isso. No caso, a idade da terra em pecado. Né? Muito bem, então nós temos agora aí Noé. Noé nasceu no ano 1056, tá? Depois da saída de Adão do Éden, no ano 1056. Se a gente esquecer alguns números, você pode usar um número aproximado. Tá? 1000 anos depois que Adão pecou, nasceu Noé. Você pode usar esse número aproximado se você não lembrar com exatidão, certinho, que foi em 1056. Nós vamos ter que recorrer sempre a essa tabela aí, para a gente ter essa segurança que é no número certo. Mas a gente vai esquecer, tá bom? Oi, Jaque. É uma dúvida, Eduardo. Aqui fala que na coluna azul, que quando Adão tinha 874 anos, Lameque tinha 182 e gerou Noé. Se ele gerou Noé quando ele tinha 182 e Adão 874, neste mesmo ano 874 ou no ano seguinte nasceria Noé. Não é assim. Porque não engravidou a esposa dele quando ele tinha 182 anos, quando nasceu Noé? Não. Vamos voltar lá para Adão. Foi bom tu falar para a gente entender essa tabela aí. Bora lá. Bora voltar lá para Adão 130. Quando Adão tem 130, vocês estão vendo na primeira coluna? Adão tem 130, aí está lá 7 com 105. Quando Adão fez 130, ele gerou 7. O número 105 é para mostrar que quando 7 fez 105 anos, ele gerou outro. Da mesma forma que está lá em cima de 7, está 130. Essa é a idade desses personagens que eles tinham quando eles geraram o personagem seguinte. Por exemplo, na quarta coluna, se fixe na quarta coluna, Adão tinha 130 quando gerou o 7. 7 tinha 105 quando gerou o Enós. Enós tinha 90. Eu coloquei a idade de cada um do seu lado, senão ia ter confusão. Os 130 se relaciona com Adão, os 105 se relaciona com 7, os 90 se relacionam com Enós, os 70 se relacionam com Cainã, cada qual com seu versículo. Você vai encontrar essa informação no versículo ao lado. Tá? Então, eles estão aí com essa idade para esses personagens que geraram o personagem seguinte. Então, a gente volta para a primeira coluna. Quando Adão tinha 130, nasceu 7. O 105, tá? Você vai somar com 130. Então, 130 anos gerou 7. Aí, 7, quando fez 105 anos... Então, quando ele fez 105, Adão ainda não tinha mais 130, já passou. Somando esses dois números, que estão na mesma linha, vai dar o número 235 na primeira coluna. Então, 235 foi a idade de Adão quando Enós nasceu. Tá? O 90 que está aí é a idade de Enós quando ele fez 90 para gerar Cainã. Tá bom? É isso. Então, cada número que está do lado da quarta coluna, ela tem a ver com personagem e com versículo bíblico. Mas você vai ter que somar a idade de Adão com esse número para poder dar continuidade à cronologia. Certo? Então, voltando lá para Lameque, como a Jaqueline falou, quando Adão tinha 874... Tá na primeira coluna, 874, nasceu Lameque. Entendeu? Nasceu Lameque. Aí os 182 anos que está aí,
é a idade de Lameque, quando ele alcançou 182. Então, se Adão tinha 874, você vai ter que somar com a idade de Lameque, 182. Sim. Tá, entendi, Eduardo. Você, quando ele estava com 874, Lameque já tinha nascido e estava com 182 anos quando gerou Noé. Não é isso? Por isso que dá 1056, se a gente somar. Então, quando ele estava com 930, ele não podia ter visto Noé nascer. Correto. Certo, entendi. Correto. Então, bora lá. Se Adão estava com 874, quando Lameque nasceu, tá? Com qual idade Lameque tinha quando Adão morreu? Tá aí uma boa pergunta. Adão tinha 874 quando Lameque nasceu. Tá bom? A idade de 182 é quando Lameque fez esse aniversário que nasceu Noé. Mas Adão não viu Noé. Então, ele não tinha... Quando Adão morreu, Lameque não tinha 182 anos. Aí eu pergunto, que idade Adão tinha quando Lameque... que idade Lameque tinha, desculpa, quando Adão morreu com 930? Então, bora fazer essa conta aí. Que idade Lameque tinha quando Adão morreu? Lameque tinha 0 ano, bora dizer assim, tinha acabado de nascer, e Adão tinha 874. Tá? 874. Então, qual era a idade de Lameque quando Adão morreu? Eu acho que é só pegar o 930 e diminuir de 874, né, não? Exatamente. 930, exato, menos 874. Quanto dá? Ah, não fiz a conta não, desculpa aí. 56 anos. 56 anos. Então, Lameque tinha... Quando Lameque fez 56 anos, o tataravô dele, Adão, faleceu. É isso. Exatamente isso. Tá? Isso, 56 anos. Aqui eu estou vendo os irmãos colocando... É o número, né? Então, Lameque tinha 56 quando Adão morreu com 930 anos. Muito bem. Então, lá próximo do ano 1000, vamos dizer assim, aparece um personagem, que é o personagem Noé. E nós vamos ver agora o versículo, capítulo 5 ainda, verso 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Esse versículo isolado dá que ele gerou os 3, né? Foram trigêmeos. Mas tem uns versículos bíblicos aí, em Gênesis, que nos fazem refletir de que realmente os 3 não poderiam nascer juntos ou serem trigêmeos, devido a esses outros versículos bíblicos em Gênesis. Tá? Dá a impressão. A gente sabe que o nome na frente não é que seja o mais velho, mas sim é o que seja o que era mais importante na Bíblia, considerado o mais importante, mas não que fosse o primogênito ou que fosse o mais velho. Então, o Sem está na frente por ser considerado o mais importante. Cã teve a sua importância histórica e Jafé houve pouca aparição dele. Então, está nessa ordem de importância do personagem. Muito bem. Nós temos aí capítulo 6, verso 9. Capítulo 6 de Gênesis, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vai seguir a mesma linha de importância. Vamos agora para algo muito interessante. Quando chegou o dilúvio, capítulo 7, verso 11, tá? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo
e as comportas dos céus se abriram. Observe aí na imagem que no ano de 1056 nasceu Noé, 500 anos depois é 1556, tá? Nasce um dos 3 filhos dele, do qual ainda a gente não sabe. Está escrito Jafé aí, mas a gente vai ver como a gente chegou nessa conclusão, tá bom? Então, se Noé nasceu no ano 1056, Adão já está morto. Mais 500 anos para ele gerar um filho, a gente soma 1056 mais 500 dá 1556. Observem que a arca começou a ser preparada antes de qualquer um dos 3 filhos nascesse. Então, a arca foi preparada 20 anos antes de Jafé nascer, que a gente já vai ver, né, porque Jafé. 20 anos antes. Isso está no capítulo 6, tá? Capítulo 6, verso 3 de Gênesis. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Aí vem no verso 11, que Deus anuncia o dilúvio, no verso 11. Tá? E ele manda Noé fazer uma arca. Observe no verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. 20 anos antes deles nascerem, né, eles não existiam. Interessante isso, que Deus profetizou diretamente para Noé, dizendo: Noé, faz uma arca, que daqui a 120 anos eu vou destruir a terra. Então, eles vão ter 120 anos. A irmã White fala isso no livro dela, que Deus mandou Noé dizer para o povo que eles teriam 120 anos. Então, se ele começou a fazer a arca, né, no início dos 120 anos, então nenhum dos filhos ainda havia nascido. Por quê? Porque quando o mais velho faz 100 anos, é que vem o dilúvio. Então, se o mais velho, quando fez 100 anos, é óbvio que 20 anos antes de um deles nascer, já tinha começado a contagem dos 120. Se eu embolar aí, me falem, tá? Então, quando começou a contagem dos 120 anos, nenhum dos filhos dele ainda havia nascido. Deixa eu só pegar aqui a referência que a irmã White usa, de que Deus tinha avisado a Noé que o povo teria 120 anos. É importante nós sabermos. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 308. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 308. A irmã White diz que Deus falou para Noé para avisar para o povo que eles teriam 120 anos. Então, quando Noé começa a trabalhar na arca, começa os 120. 20 anos depois dele estar trabalhando sozinho na arca, é que nascem os filhos. Então, a profecia de Deus foi avisar para Noé que ele teria filhos, no capítulo 6, verso 18, e que os filhos entrariam na arca casados. Isso é uma boa observação, tá? É uma boa observação. Que quando ele chama Noé para fazer a arca, Noé não tinha filhos. Não sei dizer se ele tinha... Estão pedindo a referência, Testemunhos para a Igreja, volume 4, tá? Testemunho para a Igreja, volume 4, página 308. Então, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que ele não tinha mulher naquele momento que Deus deu essa profecia para ele, para Noé. Não sei dizer. Mas ele é interessante ele dizer, né? Talvez com 500 anos Noé já tivesse uma esposa, mas não tivesse filho. É uma lógica, né? Então, verso 18. Contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então, quando Noé ele tinha... A idade dele foi 480 quando ele começou a arca. Observem aí
na contagem de verde. Ele tinha 480, Noé, a idade de Noé, quando ele começou a arca. E eu reafirmo para os irmãos, ele não tinha filhos. Os filhos nascem 20 anos depois dele começar a arca sozinho, né? Sozinho. Muito bem, então, se Adão tivesse vivo, Adão teria 1536 anos quando Noé começou a arca. Tá? 20 anos depois, 1536, mas 20 anos depois é 1556. Então, a idade de Adão até esse momento é o ano 1556. E aí nasce o primogênito de Noé. Vamos desbaratar essa situação. Vamos lá para o capítulo 9 de Gênesis, verso 23 e 24. Diz o seguinte: então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Então, Cã era o filho mais moço dos três. Então, foi o último a nascer. Então, ele não nasceu como trigêmeos. Aqui já mostra que havia uma diferença de idade entre os três. Tá? Vamos ver a idade de Sem. Capítulo 11. Capítulo 11. Verso 10. Então, a gente já descobriu que dos três, Cã era o mais novinho. Foi o último a nascer. Então, bora ver agora a diferença entre Sem e Jafé. São estas, capítulo 11 de Gênesis, verso 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Então, 2 anos depois do dilúvio, Sem tinha 100 anos. Então, aí nós já desbaratamos. Então, Sem era o do meio. Por que era do meio? Porque observem que Adão tinha 500 anos, o dilúvio veio com 100 anos, na idade de Noé, 100 anos, e 2 anos depois do dilúvio, então Noé tinha 602, é quando Sem faz 100 anos. Então, bora repetir. Com 500 anos, Noé gerou o primogênito. Com 600 anos, né, vem o dilúvio. 600 anos na idade de Noé. Então, se passaram 100 anos. O primogênito tem 100 anos. 2 anos depois do dilúvio, Sem faz 100 anos. Então, isso significa que ele não nasceu na idade de 500 anos de Noé. Alguém nasceu nessa idade de 500 anos de Noé. Né? Então, com 600 anos, o primogênito faz 100 anos. Nisso daí, 100 faz o quê? 98 anos. Se Noé tinha 600 anos, é óbvio que 100 tinha 98 anos. Né? E 2 anos depois, 100 completa 100 anos. E nisso, Noé tem quantos anos? 602. Então, nós já vimos que Cã não é o filho mais velho, nem é o primogênito. Nós vimos que Sem também não é o filho mais velho, nem o primogênito. Sobrou quem? Jafé. Né? Vamos ver um versículo que nos mostra isso daí. Capítulo 10 de Gênesis, verso 21. Ele foi mal traduzido, mas foi corrigido. Essa tradução ela foi corrigida. Porque nós temos outros versículos que desbaratam essa situação. Então, esse versículo do capítulo 10, verso 21, ele precisou ser estudado para poder ou ser compreendido ou derrubar as outras duas que nós acabamos de ver. Né? Que ele tinha 100 anos, 2 anos depois do dilúvio, então não poderia ser o primogênito.
né? Aquela de que Cã era um moço mais novo, que a gente viu, né? Quando o pai bebeu vinho e viu a nudez do filho, ali informa que Cã era o mais novo. Então, esse versículo aí, capítulo 10 de Gênesis, verso 11, diz o seguinte: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, tá? E irmão mais velho de Jafé. Dá a impressão que Sem era o primogênito, mas aí ia ficar confuso os outros versículos, teria que se derrubar os outros versículos. E foi feito um estudo muito profundo e entenderam que no original, em hebraico, está escrito assim: a Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e do irmão mais velho Jafé, entendeu? E do irmão mais velho de Jafé também lhe nasceram filhos. No hebraico tá como Jafé, o irmão mais velho. Vou ler de novo. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão do mais velho. É esse que está. Do irmão mais velho, Jafé. E irmão do mais velho, Jafé. É assim que está no original. Tá? Também lhe nasceram filhos. Essa tradução, não posso dizer que ela foi manipulada, como foi aquela também da cruz, né? Que o bom ladrão, que diz assim, né? Disse: Senhor, quando vier, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse, né? Te digo hoje, né? Te digo que hoje, né? Que hoje estarás comigo no paraíso. E, no entanto, nós adventistas sabemos que Cristo quis dizer o seguinte: te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então, isso também procede aqui nessa preposição. Repetindo: a Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão do mais velho Jafé. Tá? É isso aí. Algumas Bíblias já trazem essa correção. Então, nós temos aí... Vamos lá, voltando à fita. Do ano 1536, Noé estava com 480 anos, quando ele começou a preparar a arca. Não posso afirmar que ele já estava casado, eu acredito que sim. Não, talvez não tinha filhos. A mulher pudesse até ser estéril, né? Não sabemos. Mas o que sabemos é que ele não tinha filhos. Mas Deus profetizou que ele teria filhos e ainda as esposas dos filhos. 1556, passado 20 anos, ele gera filho, que é Jafé. Então, aí ele tem 500 anos. Jafé faz 100 anos, quando vem o dilúvio. Tá bom? Então, quando Jafé faz 100 anos, o pai tem 600 anos. É o ano de 1656. O dilúvio ocorreu no ano de 1656. Esses números que vocês estão vendo, todos eles estão em qualquer livro de genealogia, tá? Todos esses números que estão aí. A gente tem condições intelectual de fazer essa conta e ver que outras pessoas no planeta o fizeram, e são esses números aí. O dilúvio ocorreu aproximadamente ou exatamente 1656, depois que Adão saiu do paraíso. Tá? Antigamente, as pessoas faziam até um ponto de referência, né? De Adão até o dilúvio, 2000 anos, do dilúvio até a morte de Cristo, 2000, né? Algumas pessoas faziam essa referência, mas não. Tá? Todos concordam que foi em 1656. A irmã White fala, no livro dela, no Patriarcas e Profetas, ela usa a palavra 17 séculos para ocorrer o dilúvio. Então, até a irmã White corrobora com esse tipo de cronologia, de que houve 417 séculos até ocorrer o dilúvio. E uma coisa interessante também é que Matusalém morre nesse período, né? Desculpa. Então, vamos ver lá. Adão tinha 687 quando nasceu Matusalém, né? Vamos voltar lá para 687. Bora pegar a calculadora. Se Adão tinha 687 quando Matusalém nasceu,
Então, a gente soma com a idade de Matusalém. Matusalém morreu com... Você vai somar mais 969. Né? Então, 969 anos depois da idade de Adão, 687, morre Matusalém. Então, bora pegar a calculadora. Tá? A calculadora você vai somar. É 687, a idade de Adão, quando Matusalém nasceu. E você vai somar com 969. Que ano dá na calculadora de vocês, por favor? – 1656. É isso. Então, isso mostra que todos esses números estão, de fato, alinhados. A irmã White fala isso, que Matusalém morreu, exatamente, em 1656. A irmã White fala que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Né? No ano do dilúvio. O ano do dilúvio foi um ano de 12 meses. Agora, é interessante que quando Deus pega a idade de Enoque, de Noé, desculpem, a idade de Noé está dentro de toda essa cronologia. Né? Ele pegou a vida de Noé para mostrar os fatos. Então, Noé tinha 600 anos, né, quando o dilúvio ocorreu, e disse para Noé, né, era o segundo mês. Então, Matusalém morreu no primeiro mês, ou antes do dia 17, não, antes do dia 7 do segundo mês. Por quê? Vamos lá para o capítulo 7 de Gênesis, verso 11. Matusalém morreu no primeiro mês ou no início do segundo mês. Um desses dois. Tá? Ele morre. Capítulo 7 de Gênesis, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Noé entrou uma semana antes, né? Então, era o dia 10. Então, do primeiro dia do primeiro mês até o dia 10, por aí, Matusalém morreu. Porque entrou na arca só Noé com a esposa, os filhos e as noras, né? Então, Matusalém morreu aí nesse período. E a irmã White confirma que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Então, se o ano foi 1656, bate certinho com o final de vida de Matusalém. Está tudo perfeito. Eu queria chamar a atenção dos irmãos que alguns estudiosos falam que pode ser que essa cronologia aí, essa genealogia, desculpem, genealogia cronológica, ela pode não estar tão certa. Eles dizem o seguinte, que pode haver uma omissão, pode ter havido uma omissão de algum personagem, né? Algum escritor deixou de colocar, ou então Deus só colocou os importantes e algum personagem que gerou fulano não entrou. Eu não quero acreditar, porque eu leio muito a irmã White e ela concorda com todos esses personagens. Né? Ela diz que a questão do sábado, ela fala na Semana Literal, que está em Patriarcas e Profetas, capítulo sobre a Semana Literal. Ela fala que passou por cada patriarca a verdade e também menciona as 10 gerações. Se você conferir, nós temos 10 gerações. Vamos ver lá, Adão, né? Vamos conferir. Adão, 7 é o segundo, bora lá. Enós é o terceiro, Cainã é o quarto, Maalalel é o quinto, Jared é o sexto, tá? Enoque é o sétimo. Olha como a Bíblia fala sobre Enoque, o sétimo. Observem que há uma amarração aí. Né? Se o apóstolo falou que Enoque é o sétimo, no livro de Judas, então é o sétimo. Vamos acreditar. Então, alguns teólogos tentam dizer que houve uma falha aí. Né? Houve uma falha aí. Então, nós temos aí Enoque como o sétimo, e não houve falha. Eu quero confirmar que não houve falha. Né? Os teólogos dizem que há uma falha, mas se o apóstolo fala que Enoque é o sétimo, a Bíblia fala no Novo Testamento, no livro de Judas, então Enoque é o sétimo. Matusalém é o oitavo,
tá bom? Lameque é o 9º e Noé é o 10º. Então, 10 gerações. E depois nós vamos ver que da descendência de Noé até Abraão também tem 10 gerações. Isso é muito interessante. Tá? Um irmão acabou de mencionar que a Bíblia diz que Sem é o mais velho. Eu acabei de explicar que Sem não é o mais velho. Porque acabei de mostrar que Sem, quando ele fez 100 anos, foi 2 anos depois do dilúvio. Então, Noé, ele gerou com 500 anos. A Bíblia é clara. Se Noé gerou, vou repetir, tá? Porque alguém está com dúvida. Se Noé gerou com 500 anos e 100 anos depois, o personagem que se fala na Bíblia teria que ter 100 anos. Então, a Bíblia fala que com 500 anos ele gerou os 3. Tá? Ele só menciona, mas ele não gerou trigêmeos. Há uma hierarquia entre os 3, por causa dessas informações que a gente leu ainda há pouco. Então, Noé tinha 500 anos quando gerou. Então, quando Noé fez 600 anos, um dos 3 tinha 100 anos. Tá? Tinha 100 anos. E a gente descobriu que é Jafé. Jafé foi o primogênito. Jafé fez 100 anos. Tá? 100 anos quando houve o dilúvio. Então, quando chega naquele capítulo 11, do verso 10 de Gênesis, nós temos essa informação. São estas as gerações de Sem. Ora, ele é da idade de 100 anos quando gerou Arfaxades, 2 anos depois do dilúvio. Então, isso mostra que há uma aparente contradição. Se Sem gerou Arfaxades com 100 anos, 2 anos depois do dilúvio, então ele não nasceu quando o pai tinha 500 anos. Ele nasceu quando o pai tinha 502. Alguém nasceu com 500 anos. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com algumas traduções da Bíblia. Já foi feita essa pesquisa para desbaratar, tá? essas aparentes contradições, porque senão você tem que derrubar os outros versículos. E você vai acreditar só nisso, de que Sem foi o primogênito. Se você crê que Sem foi o primogênito, então você vai ter que derrubar os outros versículos. Tá? Muito bem. Vamos continuar. Então, 1656, Noé tinha 600 anos, está de verde, ocorreu o dilúvio. A gente sabe que o dilúvio durou um período de 1 ano. Então, seria o ano 1657. Tá? De acordo com Gênesis, capítulo 11, verso 10, que a gente acabou de ler, então, nós vamos agora para a idade de Noé, com 602. É quando o filho dele, o segundo, faz 100 anos, tá? Que é 100. Aí, capítulo 11, verso 10. Quando o filho dele faz 100 anos, Noé tem 602. E já é o ano de 1658, quando nasce Arfaxades. Tá bom? Então, 1658 é o ano Mundi, bora chamar assim, né? Do mundo, ano de Adão. Aí nós temos aí a idade de Noé, 602 anos, o filho tem 100 anos, nasce Arfaxades. Lembrem que esse número 35 é a idade de Arfaxades quando Arfaxades fizesse 35 anos para gerar o outro. Lembrem disso. Então, Arfaxades gerou a Salá. Bora ver isso, capítulo 11. Capítulo 11, verso 10 em diante. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. É interessante que aí não faz como no outro capítulo de Adão, que dá a soma total. Ele não dá aí a soma total, né? Depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos. Mas ele tinha os 100 anos antes.
né? Então, no total, ele viveu 600 anos. Né? 100 gerou Arfaxade e viveu mais 500. No total, ele viveu 600 anos. O que é que nós entendemos aí? Que antes do dilúvio, a idade do povo era quase, aproximadamente, até quase 1000 anos. Agora a gente já está vendo aí um número menor, né? A metade. Bora para o verso 12, capítulo 11, verso 12. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. Então a gente vai fazer a mesma matemática. Ano 1658, nasce Arfaxade e soma com 35 para poder ter o ano em que vai nascer Salá. Então 1658 mais 35 de Arfaxade, nós vamos bater no ano 1693. 1693 é quando nasce Salá. Desculpa. Salá, quando faz 30 anos, o número que está do lado, tá? Ele vai gerar a Eber. Então, nós vamos pegar 1693 mais 30 anos de Salá, tá? Que nós vamos dar no ano 1723, é quando nasce Eber. E agora nós vamos para a idade de Eber. Quando Eber faz 34 anos, a gente soma com 1723, vai dar o ano de 1757, é quando nasce Peleg. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses personagens aí de vermelho, tá? Observe que tem algo assim interessante, que todos eles tiveram filhos aproximadamente na idade de 30 anos. Observem. Arfaxade, quando fez 35, gerou a Salá. Salá, quando fez 30 anos, gerou a Eber. Eber, quando fez 34, gerou a Peleg. Peleg, quando fez 30 anos, gerou a Reu. Reu, quando fez 32, gerou a Serug. Serug, quando fez 30 anos, gerou a Naô. Naô, quando fez 29 anos, gerou a Terã. Interessante isso, né? Olha aí como ficou uma média nessa numerologia, né? Não houve nem para menos de 30, nem para mais de 40. Isso me chamou a atenção, tá? Quero chamar a atenção dos irmãos para uma informação muito interessante, que o dilúvio se deu em 1656. 120 anos antes, Noé foi chamado para fazer a arca. Depois do dilúvio, 1656, nós temos também, dizem os estudiosos, eu achei isso muito interessante nas minhas pesquisas, que também se passaram, depois do dilúvio, 120 anos para chegar na Torre de Babel. Isso é fantástico, né? Vamos lá ver isso daí. 1656, né? Aí, o ano do dilúvio, mais 120 anos. Em que ano vai dar? Alguém pode me dizer? 1656, o ano do dilúvio, mais 120 anos, mais, né? Então, depois do dilúvio, 120 anos depois, ocorreu a questão dos dons de língua, a Torre de Babel, né? Isso, irmão Warley, exatamente, a irmã André também. 1776. Observem que 1776 é a idade de Peleg, né? Peleg. A idade de Peleg. O que foi que ocorreu aí? Peleg tinha aproximadamente quase 20 anos, quando aconteceu algo muito interessante. Observe no capítulo 10, verso 24 de Gênesis. Capítulo 10, verso 24 de Gênesis. Verso 24 em diante. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Eber, que nós temos aí, né? A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg
porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Por que Deus colocou essa informação 120 anos depois do dilúvio? Por que se repartiu a terra? Alguns estudiosos falam que depois do dilúvio, a vida se deu aqui dos índios, foram encontrados índios e animais, porque eles atravessaram pelo Estreito de Bering, que é uma ponta que fica do Alasca para a Ásia, né? Para a Ásia, onde está ali a Rússia. Então, no encontro dessa ponta, dessas duas pontas aí, tem o oceano gelado, né? O Oceano Ártico. É o Pacífico ainda ali, né? É o Pacífico. Então, são quase 90 quilômetros de água gelada. 90 quilômetros. Tá? Nós estamos falando aí um caminho aquático, né, marítimo de quase 100 quilômetros. Se você acreditar que do dilúvio já nasceu a separação, nós vamos ter vários erros aí. Né? Quando houve o dilúvio, a porção seca ainda estava unida. A porção seca. Saiu da arca Noé, a família e os animais. Então, nós sabemos que nós somos descendência de um dos 3 filhos de Noé. Nós sabemos disso. O apóstolo no Novo Testamento afirma isso, que nós somos descendentes desses 3 filhos de Noé. Quando eles saem da arca, há a porção seca e a água do dilúvio em volta. Nós temos aí outras informações, tá? Quais? Antes do dilúvio, era mais terra do que água. Por isso o planeta era chamado planeta Terra. Era o óbvio. Era 2/3 de terra e 1/3 de água. O corpo humano era mais forte, era menos água. O corpo humano acompanhava a própria terra. O corpo humano antediluviano tinha 2/3, né, de massa e 1/3 de água. Após o dilúvio, o planeta ficou 2/3 de água e 1/3 de terra. Nosso corpo também tem 2/3 de água e 1/3 de terra. Para quem não acredita no dilúvio, há um questionamento sobre por que a Terra se chama planeta Terra. Ele não acredita no dilúvio, esses estudiosos, mas questiona por que se chama Terra se só é água. Era para se chamar planeta Água, e é verdade. Né? Ganha a maior parte. Se o planeta só é água, então devia ser planeta Água. A menor parte não ia ter essa importância toda. Mas a gente entende o dilúvio, a gente acredita no dilúvio. Então, quando houve o dilúvio, a Terra passou, né, a ficar 1/3 só de terra e 2 de água. Os animais saíram dali. Então, se na Arca de Noé os animais estão lá e Deus separasse logo tudo, né, a África, a América, as ilhas, ia se perguntar como é que as ilhas iam ter animais, essas ilhas aí, cobras e tudo, se Deus separasse tudo antes de Noé sair da arca. Então, Noé sai da arca e já está tudo separado. Né? Então, isso é uma informação errônea. Quando Noé sai da arca, sai com os animais, a partir dali os animais vão proliferando. Então, não tem como esses animais pararem nas ilhas que foram descobertas, pararem nas Américas a nado. E não há registro de embarcações também. Não há registro de embarcações que cruzassem, né, atravessassem o planeta todo. Esse versículo explica. Né, quando houve a Torre de Babel, né, e ali Deus distribuiu na porção seca que estava junta, cada qual com seu idioma, cada qual com a sua língua. Quando Deus decidiu onde cada quem iria ficar, né, hoje nós chamamos de índios, né, os índios e tal, ficassem na parte que Deus designou, ali sim ele fez o racha. Ali Deus decidiu separar e fazer as ilhas e tudo. E aí foram os animais em cima também. Interessante.
Então, esse versículo explica. E também o capítulo 10 de Gênesis mostra já os idiomas nas gerações, nessa terceira geração aí também, dos filhos de Cã, que ele vai contar a história de Nirod, né? E mostra a divisão de línguas já na descendência de Nirod, pelo idioma, já mostra que havia uma confusão na língua. Por exemplo, se você pegar aí o capítulo 10, verso 6, você vai ver aí os filhos de Cã. Nós temos Cush, Mizarim, Put e Canaã. Tá? Aí diz assim, os filhos de Cush. Cush, bora lá. Cã é filho de Noé e Cush é neto de Noé, filho de Cã. Então, os filhos de Cush, você já vê uma diferença no idioma. Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabectá. Bora ver outra diferença de idioma. Verso 13, do capítulo 10, 13. Mizarim gerou Aludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzuim, Casluim e Caftorim. Observem no verso 15. Canaã também, né, é filho de Cã, neto de Noé. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E gerou aos Ebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus e Sineus. Observe que os idiomas passam a ter já a sua configuração. Então, os estudiosos dizem a Torre de Babel aconteceu nessa geração. Então, na geração de Peleg, é que houve a repartição da terra. Quando Peleg nasce, todos já estão distribuídos na parte seca e Deus separa, junto com os animais. Quando Deus separa, você pode ver que os estudiosos mostram por computador, né, computadorizado, mostram que a América ela teve uma conexão com a África em algum momento da história. A Austrália teve uma conexão, né, da onde ela se deslocou. Houve um deslocamento que formou ilhas. E ali dentro tem os animais, tem as cobras, tem tudo. Tá? Então, não foi pelo Estreito de Bering. Para você achar que os animais atravessaram, os índios atravessaram quase 100 quilômetros de água gelada, né? E numa época que foi logo depois do dilúvio, aí nós vamos ter sérios problemas. É melhor acreditar no que está dizendo aí no capítulo 10, verso 25. A Éber nasceram 2 filhos, um por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. A terra foi repartida com quem estava em cima daquele pedaço de terra, com os animais e tudo. Tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui, já são 8h17, e nós vamos continuar porque tem muita informação mesmo, né, de como Deus trabalhou tudo com perfeição. Então, repetindo, de Noé, né, chamado para a arca, durou 120 anos, veio o dilúvio. Saindo da arca, Noé saindo da arca com a família, mais 120 anos, houve a Torre de Babel e a repartição da terra. Isso é muito interessante, né? Isso afirmam alguns estudiosos e eu concordo com eles. E eu concordo com eles também quando desse versículo que a gente acabou de ler, que eles não atravessaram o Estreito de Bering. É impossível, né? Para explicar os animais nas ilhas. É impossível se não fosse por esse meio, que a terra era junta, unida, né? Na Torre de Babel, Deus separou os povos na porção seca e ali ele repartiu a terra. Tá? É com isso que eu concordo. Então, nós agradecemos e vamos encerrar o estudo, vamos fazer uma oração e em seguida segue os comentários. Vamos orar? Oremos. Pai bondoso, Pai amável, muito obrigado ao Pai pela Tua palavra. Nós estamos imensamente gratos porque somos um povo, Senhor, com muita luz. Somos imensamente agradecidos por todas as bênçãos que Tu derrama sobre nós. Nós, adventistas, que temos luz da Bíblia da irmã White. Muito obrigado, Pai. Que possamos guardar o Teu santo sábado com carinho e com amor. Perdão por nossos pecados e abençoa todos nós desse grupo que estamos estudando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Tchau, irmãos. Então vamos continuar após o encerramento da gravação.